O sexto episódio da quinta temporada de O Incrível Mundo de Gumball, chamado de As Escolhas, é um episódio muito aclamado e falado, e com razão, pois esse episódio é sem dúvidas um dos mais humanos e emocionantes, não só do desenho ali, mas de toda a Cartoon Network. E falar pra você, esse era o vídeo que eu mais queria fazer pro canal. Então antes de começar, eu já gostaria de pedir a todos aqui deixarem seu like, que assim o vídeo aumenta o alcance, e mandar pro seu amigo, para que ele possa ver e refletir sobre as escolhas da vida dele. E veja até o final também, porque um vídeo para ficar bom, você tem que ver ele completamente. A minha opinião fica lá no final, mas antes você tem que saber o contexto do episódio. Então, sentem-se na cadeira e vamos falar dessa obra de arte. Começamos o episódio num caos completo. Num caos completamente familiar e entendível. Acontece com a gente. Não totalmente, mas de certa maneira, sim. A família Watterson tá com fome, as crianças estavam implorando por comida, enquanto isso a mãe Nicole e o pai Ricardo estavam fazendo a comida. Na verdade verdadeira, a Nicole estava. O Ricardo estava ajudando as crianças a gritarem mais aí. Então o episódio já começa com uma situação bem real para algumas famílias. A mãe tendo que fazer todas as coisas e segurar a bronca. E o que acontece, já, é mais realista ainda. A cena continua e vai piorando a cada segundo que passa. A panela começa a pegar fogo e todo mundo fica desesperado. Aí tentam apagar o fogo com um pano. Só que, claro, eles só pioraram a situação. Até que a Nicole fecha a panela com a tampa dela e logo em seguida o Darwin joga um chantilly na cara dela. Que não pra ter acertado o fogão, né? Mas aí a gente tem a cena da Nicole pé da vida e indo atacar geral, bem mãe mesmo. Porém, acontece dela parar por um segundo e pensar onde foi que ela errou. E ela chega no Ricardo, no dia que ela conheceu ele, pra ser mais exato. Que esse dia começa com ela no carro, junto com a mãe e o pai dela, indo pra uma competição de luta na escola. E começa com bastante pressão por parte dos pais dela. Faltavam poucos minutos para eles poderem chegar no destino final deles. Só que estava tendo um engarrafamento absurdo. E o pai dela ainda se estressou totalmente. Ela puxou muito isso dele, aliás. E o motor do carro foi parar lá da frente. Aí eles aconselham ela a ir sozinha, indo a pé para chegar lá. Numa floresta, aliás. Bem responsável. Muito responsável. Mas ela vai relembrando disso tudo, de várias cenas e de várias situações dela. Por exemplo, quando ela vai indo, ela desvia de um caminho. Porque na frente tinha um cara que tinha finalizado uma obra. E tava cheio de cimento lá. Na frente tinha o Banana, que queria falar com ela. Depois um grupo de hippie, que tava propagando abraços coletivos. O pai do Tobias, dando umas cantadas bem esquisitas nela. Um grupo de grafite numas motos, que queriam ver pra onde ela iria. Até que finalmente chegamos no Ricardo, que tava preso numa árvore pra achar onde os esquilos guardavam as nozes deles. Intancável. Ela tava lembrando disso tudo com aquela sensação de: e se eu tivesse ido pra esse caminho? E se eu fizesse alguma decisão diferente aqui? Essa teoria faz a gente ver, ou chutar, entre aspas, qual seria o nosso destino caso a gente tivesse feito outras escolhas. Essa questão vem pra gente de várias maneiras, como de outro lugar, outro trabalho, outras pessoas. Claro, é irreal pensar desse jeito, até porque não tem como mais te voltar atrás e fazer decisões diferentes. Então é um pensamento bem inútil, mas não tanto, porque faz a gente pensar e errar menos no futuro. Tem até uma frase sobre isso da Marta Medeiros, que é assim: quando fazemos uma escolha, qualquer escolha, estamos dizendo sim para um lado e dizendo não para o outro. Então, algum sofrimento sempre vai haver. A Nicole disse não para todos esses caminhos. Porém, quando ela pensa nisso de e se eu não tivesse feito isso, ela vê possíveis cenários de possíveis futuros que ela teria seguido outro caminho. No primeiro caso, era se ela tivesse passado no cimento de qualquer jeito. Mostra que ela chegaria a tempo da luta, ganharia e cresceria na vida. Até ser uma presidente ela seria. Mas a vida dela seria resumida em ódio público com ela, porque ela possivelmente seria uma ditadura, ninguém gostaria dela. No final, ok, brincadeira. No segundo caso, se ela tivesse falado com um Banana, seria, bom, bizarro. Ela se enlouqueceria de uma forma muito louca. Nem tem muito o que falar.
ela se casaria com Banana e ficaria mais doida ainda. No terceiro, é que e se ela aceitasse a ideia de abraço dos ricos? Bom, é que ela teria provavelmente ido de comes e bebes, ido de americanas, ido de chaves. Porque, como ela disse, o abraço daria a ela mais chances de pegar uma doença e morrer. Bem curta e seca mesmo. Seguindo, ela iria falar com o pai do Tobias. Mais uma vez, ela teria enlouquecido. Mas por um motivo mais... porque o pai do Tobias iria julgar tudo que ela fizesse. E as cantadas dele seriam todas com a intenção de diminuir ela para que ela ficasse vulnerável e ele meio que liderasse a relação com base nisso. Basicamente, ela ia viver uma vida tentando agradar ele e ele sempre criticando ela. Até que ela iria enlouquecer um dia e queimar a mansão que eles estariam. Cena, aliás, muito braba. Teve humor e crítica ao mesmo tempo. Agora, na última teoria, é a dos motoqueiros, que, bom, não usariam capacetes para levar ela pro destino dela. E comes bebes novamente, né, gente? Não tem nem o que falar. E Pablo Neruda tinha uma frase interessante sobre escolhas. É assim: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Basicamente, a Nicole viu em todas essas escolhas que ela faria as consequências delas. E olhando assim, todas elas levariam ela para um caminho totalmente avulso e com um destino trágico. Mas chegamos no Ricardo. Aí temos uma cena fofa nos dois, mostrando que ok, ele não era a melhor pessoa, nem a mais inteligente, mas era ele. Mesmo não sendo lá essas coisas de inteligente, ele fez na sua inocência as perguntas certas e um conselho sinistro de bom. A Nicole até então estava sobrevivendo. O Ricardo recomendou ela a viver de fato a vida. Aí temos uma sequência de cenas depois. Eu confesso que eu me emocionei revendo, porque eu me senti vendo as altas aventuras, porque a sequência foi mostrando pra gente toda a construção do casal, desde eles no balanço, brincando, se conhecendo, do Ricardo indo pra casa dos pais da Nicole pra conhecer eles e sendo rejeitado, até eles dois na sua casa, construindo a sua família. Todos aqueles momentos, a construção deles, não tem como falar que não foi a melhor escolha que ela poderia ter tido. E mesmo nessa sequência emocionante, eles fazem questão de mostrar os erros do Ricardo. Só que não fazia tanta diferença pra gente, porque ambos se amavam e se dedicavam para que aquele relacionamento, no início e posteriormente, para aquela família. Isso muito mostra que a gente não vai achar alguém perfeito. Só que um relacionamento é com base em comprometimento. A gente faz dar certo. Sinceramente, todo esse episódio me deixou muito emocionado e feliz. A conclusão dele é com ela aceitando que aquele era o melhor lugar para se estar e fazendo uma guerrinha de comida com seus filhos e marido. Isso não é uma conclusão definitiva, amigos. A gente escolhe esse destino todos os dias. Vão ter dias que vão ser mais difíceis nisso. Até porque o dia seguiu. Ela se estressou de novo, ela pensou em refazer esse destino de novo. Fernando Sabino uma vez disse: o diabo desta vida é que, entre 100 caminhos, temos que escolher apenas um, e viver com nostalgia dos outros 99. A gente vai viver com esses pensamentos enquanto estivermos na nossa vida terrena. E se eu fizesse diferente aqui ou ali? Como teria sido? É inerente nosso. Enquanto não tivermos uma conclusão final da vida daqui, isso ainda vai estar com a gente. Porque estamos vulneráveis de ter esses pensamentos. Só são nostalgia na hora da emoção, da raiva ou tristeza. Até porque a gente não costuma pensar assim quando a gente está num dia excelente. Então, isso passa e volta. Mas quando a gente tem uma certeza, como a Nicole tinha, de que a vida estava na melhor condição de que poderia estar, a gente se acalma. Então, se acalmem, entreguem suas preocupações a Deus, porque o nosso fardo, pra gente pode ser pesado, mas pro nosso Senhor é leve. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. 9. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém?
Bom, chegamos ao final do vídeo. Eu agradeço a todos vocês que tiraram seus tempos e viram o vídeo até o final. Espero que tenham gostado dessa análise, entre aspas, e que vocês tenham aprendido algo novo. Muito obrigado a todos vocês que têm nos ajudado a prosperar com o canal. Continue nos ajudando para que cheguemos em patamares ainda maiores, beleza? Que Deus os abençoe e guarde suas escolhas e decisões com base naquilo que Ele deseja para a sua vida e a minha vida. Obrigado novamente e até o próximo vídeo. Fui!